Dirigido por Jô Soares, Cássio Escapim é O Libertino, de Henrique Emanuel Schmitt, um dos maiores nomes da dramaturgia contemporânea, que se inspirou no filósofo francês Diderot para compor essa comédia. E aqui comigo o ator Cássio Escapim, que está na peça O Libertino. Quem é seu personagem, Cássio? Eu sou o Diderot, que é o libertino. O Diderot é um filósofo francês, um dos pais do iluminismo, século XVIII, pré-revolução francesa, e a gente aborda no espetáculo uma faceta. O espetáculo não é um espetáculo biográfico do Diderot, a gente não tem essa pretensão, nenhum autor teve essa pretensão, mas é uma faceta do Diderot, onde o autor utiliza as questões do Diderot, do libertino, sobre moral e ética, para discutir essas duas questões que são importantes. A partir deste viés sexual, a gente passa a discutir outras questões importantes, através da comédia, outras questões importantes para a sociedade da gente, sempre norteado do ponto de vista da ética e da moral. É um personagem delicioso, ele é absolutamente, além de libertino, ele é libertário, é um anarquista com ideias geniais, e ele tem essa dúvida, ele fica preso entre a razão e o desejo, e o sexo, né? E esse é o grande conflito do personagem na peça, basicamente. E como que surgiu a produção? Como surgiu, na verdade, a ideia de produzir? A ideia de produzir foi, eu estava em Paris, eu fui assistir uma leitura, um amigo meu falou, olha, tem uma leitura de um texto aí, se você se interessa. Sempre, quando mesmo passeio, eu aproveito para trabalhar um pouquinho, para ver coisas, para estar informado, e fui ver essa leitura e adorei a leitura, adorei o texto. E falei, olha, uma boa coisa para eu fazer um ator da minha idade, a questão é interessante, eu acho que isso vai ser muito bom, porque é uma comédia de costumes contemporânea, muito atual. É um autor contemporâneo, apesar da comédia ser situada no século XIX. Então eu trouxe o texto para São Paulo, comprei os direitos, entrei em contato com a Fernanda Signorini, a gente se associou a essa produção, convidamos o Jô, e o Jô prontamente aceitou, adorou o texto, foi uma felicidade para a gente, o Jô topado fazer o espetáculo. E agora a gente está aqui, prestes a abrir a cortina, dia 13/10 a gente está estreando. E como foi a direção do Jô? Uma delícia, o Jô ele é genial para comédia, é um homem inteligentíssimo, culto e, além de tudo, delicadíssimo, gentilíssimo, amoroso com os atores, que propiciou um ambiente agradabilíssimo de trabalho, uma harmonia muito bacana do elenco. Então, a gente só tem a agradecer, é um prazer estar trabalhando com ele, uma honra. E depois de tanto tempo no teatro, ainda dá aquele nervosismo da estreia? Dá sempre, dá cada dia, ainda mais quando a gente está com duas funções, com função dobrada, de ser produtor e ator, a gente fica bastante tenso, sim. É bastante, eu acho que é uma coisa, eu sempre digo que quando eu era mais inexperiente, eu era mais corajoso. Quanto mais compromisso você tem, quanto mais estrada você tem no palco, maior fica a responsabilidade, porque você passa a se cobrar muito mais do teu trabalho, de você mesmo e da expectativa que os outros têm a teu respeito. Da gente não se repetir, da gente não cair na mesmice, da gente tentar tá se inovando, manter o espírito inquieto, não fazer uma coisa repetitiva, não se repetir em si, enfim. Então a gente tem esse compromisso. Eu fico bastante tenso, assim. Então, o espetáculo fica no teatro? Aqui no Cultura Artística. A gente estreia dia 13/10. A gente fica de quinta a domingo. Uma temporada que a gente, a princípio, fica até março, mas a gente pretende, com certeza, esticar essa temporada. Ou continuar em São Paulo e viajar também. A gente tem desejo de viajar pelo Brasil. Certo, então desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Tchau. Essa comédia preenche uma lacuna onde humor e informação, diversão e cultura se encontram em uma obra que não se destina ao simples entretenimento. Retoma uma das funções da comédia, que é fazer pensar
e discutir a condição do homem frente às questões morais e éticas da sociedade. Em O Libertino, Denis Diderot, um dos ícones do pensamento na França do século XVIII, se retira para descanso num castelo na área rural de Paris, onde de urgência é solicitado para que escreva o verbete moral para a enciclopédia, obra que já vem se dedicando há muito tempo. Além da divertida manipulação de conceitos e ideias, na peça tem outra característica importante da personalidade do filósofo, sua atração pelas mulheres. Segundo Henrique Emanuel Schmitt, O Libertino é a mais alegre de suas peças, um texto escrito numa primavera para celebrar a primavera, diz o autor. Seu personagem principal, o filósofo Denis Diderot, que viveu de 1713 a 1784, é considerado um dos intelectuais precursores da Revolução Francesa. Muitos o julgam pioneiro da filosofia anarquista, devido ao seu pensamento de desprezo sobre a nobreza e o clero. Jô Soares disse na coletiva que todo ator tem que ser um pouco comediante e afirma que Cássio Escapim faz esse papel na peça de maneira grandiosa. Diderot, com sua vida peculiar, não levava a sério a si mesmo, por isso questões morais são abordadas no texto por meio de um humor inteligente, afirma o apresentador. A peça O Libertino é divertida e envolvente, além de ser uma introdução ao pensamento filosófico. Todo humor é com inteligência. O humor sem inteligência é humor sem graça, disse Jô Soares, que assim que leu o texto ficou logo atraído pela riqueza dos personagens. Eu sou Léo Trevisan para o jornal Folha Noroeste.